Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E hoje eu tô aqui porque eu preparei uma aula exclusiva e uma aula incrível para você, uma aula sobre liderança. Então, quais são as habilidades que todo líder, que todo bom líder, que um verdadeiro líder deve desenvolver segundo Bob Proctor? Então, para quem já é meu aluno e para quem já me segue aqui no canal, sabe que há 5 anos atrás, um pouco mais de 5 anos, eu fiz a mentoria do Bob Proctor, que é uma mentoria para fazer uma mudança de paradigma, tá? E é uma mentoria onde eu aprendi a reprogramar a minha mente, tá? Mudar meus paradigmas e também mudar minha forma de pensar. Com isso, eu acabo que eu penso de forma diferente, eu faço coisas novas e os meus resultados também são novos, são melhores. E depois que eu comecei a estudar esse conhecimento, minha vida mudou, minha vida melhorou. Eu era um cara estressado, eu era um cara desanimado, minha autoestima era muito baixa, apesar de todo mundo falar para mim que eu tinha potencial, eu não conseguia enxergar aquilo que os outros enxergavam. Então foi através desse conteúdo que a minha mente destravou e eu consegui começar a viver meu sonho, fazer aquilo que eu queria. Então, se você já é aluno do Evoluindo, te convido para você participar dessa aula, repetir essa aula como eu já ensinei vocês, que é a repetição é uma maneira que nós conseguimos colocar o conhecimento até o nosso subconsciente para que a gente tenha um entendimento, né? Um entendimento e consiga aplicar realmente aquilo que nós desejamos, tá? E se você não é aluno do Evoluindo, te convido para você conhecer o treinamento. Você tem 15 dias para testar o treinamento 100% gratuito, não vai fazer cobrança. Depois de 15 dias, eu preciso pagar? Depende. Se você for até os 30 dias, né? Se você passar dos 30 dias, sim, você vai pagar a mensalidade, que é R$ 97. Porém, antes dos 30 dias, desculpa, você tem como pedir o teu reembolso. Então, você tem até os 30 dias, você tem 30 dias para reembolsar o treinamento. Então, você tem 15 dias para testar, 30 dias para pedir o reembolso e após os 30 dias você vai pagar R$ 97 de forma mensal. Não vai cobrar no seu cartão de crédito. E detalhe, se você realmente viu que o treinamento não é uma brincadeira e você quer fazer um pacote anual, você vai ter mais de 50% para fazer um pacote anual. Então, eu estou fazendo de tudo para poder te ajudar enquanto você não consegue ou não conseguiu tomar a decisão, né? Porque tudo é uma decisão. A escassez na sua vida é falta de uma decisão que você vai fazer para você mudar essa escassez. Então, enquanto você ainda não conseguiu tomar a decisão, aproveita aqui que no canal tem mais de 300 aulas falando sobre esse assunto, mudança de paradigma, reprogramação mental. Então, essa aula vai ser uma aula exclusiva, vou trazer alguns slides aqui para vocês, então eu vou fechar a minha câmera e vou mostrando os slides e em alguns momentos eu também vou fazer uma leitura. Então, eu vou fechar minha câmera para que você fique mais confortável ouvindo e para que eu também fique mais à vontade falando aqui, trabalhando a oratória para vocês. No final, eu vou trazer uns exercícios para vocês também. Então, se você já está papel e caneta, beleza. Se você ainda não tem papel e caneta, enquanto eu estou falando aqui para a gente iniciar essa aula, já vai, pega o seu papel e sua caneta, porque vai ter exercícios. E para você reprogramar sua mente, não basta só você ficar ouvindo. Você tem que fazer o exercício onde você está colocando um pensamento novo. Então, tudo tem um porquê, correto? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês agora a minha tela. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, essa aqui é a nossa aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade, já deixa seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. E se você quiser também aprender algo novo, alguma coisa que eu ainda não passei aqui para você, você coloca aqui nos comentários que eu vou falar e eu vou conversar e vou te responder, porque aqui a minha intenção é ajudar você. Minha missão é expandir o maior número de consciências no mundo, no Brasil, e é por isso que eu estou gravando essas aulas, é por isso que eu invisto meu tempo aqui estudando, né, compactando aquilo que eu estudo e compartilhando. Afinal, o Napoleão Hill ele diz que um conhecimento desorganizado não tem valor nenhum. Então, quando você estuda, organiza o seu conhecimento e consegue compartilhar, porque você está transbordando. Então, você já começa a aplicar alguns princípios que essa filosofia de vida ensina. Então, nada mais é que você estudar essa filosofia e aplicar. Afinal, tudo aquilo que você já fez ou tudo aquilo que você tentou trouxe você até onde você está hoje. Se você quer coisas novas, tentar coisas novas, é bom que você esteja aberto, né, que você esteja com a cabeça, com a mente, com a cabeça aberta, para você receber uma nova forma de pensar. Então, essa aula aqui é uma aula completa, como ser o verdadeiro líder segundo Bob Proctor. Eu vou trazer aqui um conteúdo, em alguns momentos eu vou desligar minha câmera, como eu falei, para vocês ficarem focados na minha voz e só no slide, beleza? Para que vocês consigam se concentrar.
Então, eu pediria para vocês que vocês fizessem o que eu acabei de fazer no meu celular, coloca no modo avião, para que você não perca o seu foco. A sua mente, ela leva mais ou menos uns 20 a 30 minutos para voltar de novo para aquele foco que você estava antes de você perder a sua atenção. Então, foca agora nessa aula. Se você está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, se concentra. E se você já assistiu mais de uma vez essa aula, assista de novo e de novo. Vai assistindo essa aula várias vezes, sabe? Deixa a tua mente escutar. Não precisa se preocupar em aprender. Você vai entender qual que é o poder da repetição, beleza? Cada vez que você assiste a mesma aula, você tem uma percepção diferente, você tem um insight diferente, então é sempre bom você repetir essas aulas. Depois que eu fiz a mentoria com o Bob Proctor, com a facilitação da Pilar Asnar, que foi a minha mentora, eu recebi algumas lições, né, que eles têm lá, e eu estudo até hoje. Por quê? Porque são ferramentas que me ajudam, né, a eu entender os meus paradigmas, a ressignificar a minha mente, ressignificar as crenças negativas. Então, um verdadeiro líder, e é isso que eu vou falar sobre nessa aula de hoje, é um líder que ele também faz essa evolução, esse autoconhecimento. Porque como que você quer liderar alguém se você não está buscando você evoluir para que você consiga ajudar outras pessoas a evoluírem também? Então, nessa lição aqui, olha só, nessa lição você vai compreender quais as habilidades que todo líder deve dominar para se tornar um excelente líder. Você pode ser um bom líder ou um ótimo líder, mas a partir dessa aula, se você aplicar o que eu vou te ensinar nessa aula, você vai ser um excelente líder. Então vamos continuar aqui. Características de um verdadeiro líder. Vamos lá. Se você ainda não percebeu, se você ainda, como é que eu posso te dizer? Se você ainda não aceitou o seu chamado, você vai começar a se identificar com algumas coisas, porque o líder ele é chamado, o líder ele não precisa forçar a parada. O líder ele vai indo, ele vai aparecendo. Quem é líder de verdade sempre vai brilhar. Quanto mais você aceitar, melhor. Então, qual que é uma das características de um verdadeiro líder? Sempre que ele ajuda pessoas, ele tem um grande sentimento de satisfação. Tem pessoas que não gostam de ajudar, tem pessoas que não têm essa satisfação de ajudar, então essas pessoas não são colocadas como líderes, tá? Mas como seguidoras, apesar que todo líder também é um seguidor. Pega essa sacada aí que eu passei para você. Então, meu nome é Júlio Souza, mentor pessoal e reprogramador mental. Eu estou aqui para fazer mais uma aula para te ajudar a reprogramar sua mente, para que você programe um excelente líder na sua mente. Então, segundo o Bob Proctor, ele diz que para você se tornar um verdadeiro líder, um excelente líder, você tem que dominar algumas lições até o ponto de inspirar outras pessoas. Quando eu peguei essa ideia, internalizei, eu nunca mais parei de estudar. Porque, claro, as lições que ele passou são as lições que ele vem estudando de Napoleão Hill, de Eon Nartin, então esse conteúdo já tem mais de 150 anos e vai passando de mentor para mentor e eu estou nessa jornada porque eu acredito nessa galera que chegou até aqui, que estudou, que se desenvolveu, que experimentaram, desenvolveram pessoas. Então, existe realmente uma filosofia do sucesso para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. E ser uma pessoa de sucesso também é ser um líder. Então, ele fala que você precisa, é um dever, na verdade, você dominar algumas lições até o ponto que você inspira as pessoas. Então, nesse ponto, eu fico feliz porque eu vejo que eu, né, estou estudando aquilo que ele falava e estou conseguindo aplicar, porque hoje posso te dizer que eu dominei essas lições, eu tenho elas muito na minha mente, então eu consigo entender quando eu estou conversando com uma pessoa, por quê? Porque eu já repeti muito, muito e continuo repetindo. Então, isso me traz uma habilidade muito grande de usar a minha mente. Eu vou explicar isso aqui para vocês nessa aula. Então, quando vocês dominarem algumas lições, vocês vão se tornar um verdadeiro, um excelente líder. E quais são essas lições? Olha só, eu coloquei tudo dentro do Evoluindo. Então, se você é aluna do Evoluindo ou aluno, domine as lições, que quanto mais você dominar o que tem ali dentro, quanto mais você entender, mais você vai conseguir ajudar os outros. Foi assim que eu consegui me desenvolver também. Então, essas lições que eu aprendi com o Bob Proctor estão dentro do treinamento Evoluindo. Só que para você estudar com o Bob Proctor, na verdade você nem estuda porque ele faleceu, né? É tudo gravado, o treinamento do Bob Proctor. Porém, hoje você vai pagar aí quase 30 mil reais, correto? E aqui no Evoluindo você vai pagar R$ 97 por mês, ou R$ 497 no plano anual, não vai dar nem R$ 40 por mês. Para quem é aluno já vai entrar no plano anual,
Quem é aluno, quando vence o plano, já faz o plano anual de novo. Então, continuando aqui. Habilidades. Ó, dominar a habilidade de definir objetivos e incentivar as pessoas a darem o próximo passo para o seu objetivo. Então, vou desligando a câmera aqui, porque agora eu vou trazer mais uma reflexão para vocês, beleza? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as habilidades. Deixa eu só interromper minha câmera aqui, que eu já não sei onde é que está a minha câmera aqui, que eu interrompo ela. Deixa eu descompartilhar. Aí, vou interromper a câmera. E agora eu vou compartilhar de novo a minha tela. Aí, voltando aqui rapidinho então. Então vamos dominar as habilidades, né, de definir objetivos e incentivar as pessoas a darem o próximo passo. Essa é uma habilidade de todo líder. Vamos refletir um pouquinho agora. Quando eu comecei a estudar muito mesmo o que era um objetivo, qual que era o propósito de um objetivo. Por quê? Quanto mais você entende do assunto, mais você consegue explicar para as pessoas. Então, o primeiro ponto é você dominar essa questão de um objetivo, já vou explicar mais um pouco sobre o objetivo no próximo slide, e incentivar as pessoas a darem o próximo passo, porque está todo mundo buscando um sonho, buscando um objetivo, ou parado pensando no objetivo. E quando você vem e incentiva essas pessoas, elas estão indo em direção ao objetivo delas. Então, esse é o primeiro ponto que o Bob Proctor fala sobre a liderança. E todos os líderes, olha só esse insight que eu peguei aqui que a Pilar falou. Todos os líderes estão executando alguma coisa, estão criando. Tipo, se você conversar com alguém e fala, o que que você está fazendo? Nada. O que que você está desenvolvendo? Nada. O que você está criando? Nada. Essa pessoa, ela está parada no tempo, ela está no momento de desintegração. Porque no mundo, ou você está vivendo ou você está morrendo. Então, quando você está desenvolvendo um projeto, criando alguma coisa, você vai trazer o lado do seu objetivo para você, a sua inspiração, o seu entusiasmo, tá? E olha só outro ponto aqui, ó. Mantenha as pessoas motivadas através do entusiasmo. Então, o verdadeiro líder, ele mantém as pessoas motivadas através do entusiasmo. Isso quer dizer o quê? Que ele não critica, ele não fica cobrando, porque tem muito líder que fica cobrando, criticando, apontando defeito. Não é uma boa forma de você liderar, porque quanto mais você fala do problema, mais você cria o problema. Um verdadeiro líder, um excelente líder, ele entende que ele motivando as pessoas através do entusiasmo, ele consegue um resultado melhor, ele consegue uma cooperação melhor, porque uma pessoa motivada, entusiasmada é muito diferente do que uma pessoa criticada. Faz sentido? Então vamos lá. Quais seriam essas lições? Vamos falar um pouco das lições. Objetivo versus meta. Eu andei percebendo que as pessoas não têm ah, essa consciência do que é um objetivo e do que é uma meta. Estava falando com um sobrinho meu e perguntei para ele o que que é um objetivo. Ele me deu exemplos de meta. Por exemplo, objetivo é algo que você ainda não fez, né? Você não sabe como fazer, mas você gostaria. Então, qual que é o propósito do objetivo? Quando eu quero fazer algo que eu não sei, eu preciso aprender algo. Então, esse objetivo vai fazer com que eu me desenvolva, correto? Vai fazer com que eu aprenda, com que eu cresça, com que eu evolua. A meta é algo que você vai atingir, que você já mais ou menos sabe como fazer aquilo ali. Você consegue fazer planos, você tem uma ideia já de como fazer. Quando você tem uma ideia e consegue fazer planos, você não tem objetivo, você tem uma meta. Ah, mas então, peraí, tá ficando confuso. Então, o que que eu faço? Primeiro, eu desenvolvo um grande objetivo, que no caso eu ensino aqui no Evoluindo, é o quê? Você pensar no objetivo C. Então vamos lá, vamos recapitular. Objetivo A, três objetivos, três categorias de objetivo. Objetivo A é aquilo que eu já sei fazer. O objetivo A não me traz crescimento. A pessoa que só fica trabalhando, trabalhando, fazendo a mesma coisa, ela não vive muito animada, ela está sempre cansada, desanimada, né? Esse é o objetivo A. É aquilo que a pessoa faz só pelo dinheiro. Ela só está ali pelo dinheiro. Objetivo B é aquilo que ela acha que ela pode fazer. Então ela faz um plano, bola umas ideias e ela pensa, se der certo vai dar boa, se não der certo eu volto a fazer aquilo que eu fazia. Esse objetivo B não traz a inspiração do entusiasmo, contrário do objetivo C, que é o terceiro. O objetivo C, ele vem da sua fantasia, primeiro ponto, é algo que você não fez, e é algo que você não sabe fazer, e ele vai te dar um pouco de medo, porque é algo novo.
E o seu cérebro, ele tem medo do novo, então sempre que você pensa no novo, você fica com medo, e aí muitas vezes o medo paralisa. Aí você pega e define um verdadeiro objetivo, um objetivo grande, e aí esse objetivo grande você vai quebrar em metas, correto? Aí sim você vai estar alinhando tudo. Ó, para pensar. Eu tenho uma meta de nadar 1 quilômetro em 10 minutos. Para quê? Ah, só para eu nadar. Então é como se você estivesse batendo uma meta sem um propósito, sem um objetivo. Agora, quando você tem um objetivo, você vai quebrar esse objetivo em pequenas metas, então significa que cada vez que você bate uma meta, você se aproxima do seu objetivo. Exemplo, o meu objetivo é ter um canal no YouTube e monetizar o meu canal aqui através das aulas. Então, as minhas metas são gravar uma aula completa a cada 15 dias, trazer um EvoCast, trazer um JulioCast, gravar vídeos curtos. Então, eu vou criando pequenas metas e eu sei que conforme eu vou batendo essas metas, eu vou me aproximando do meu objetivo. Então, se eu tenho um dia de sucesso, obviamente eu vou ter uma vida de sucesso. Se eu tenho um dia de fracasso e continuo repetindo isso, a minha vida vai ser de fracasso. Por quê? Porque eu não entendi o que é um objetivo, o que é uma meta. Um exemplo. Aí meu sobrinho falou, tio, então eu fazer a carteira é um objetivo, porque eu ainda não sei, eu nunca fiz, eu tenho medo. Falei, legal, isso pode ser um objetivo, porque às vezes o objetivo C não precisa ser algo tão grande, pode ser algo menor que você queira alcançar. Falei, beleza, faz sentido. Não é um dos maiores objetivos, mas é um objetivo que você pode alcançar. E aí eu falei, tá, e quais são as suas metas dele? Ah, estudar para a prova, depois fazer o teste de volante e depois a última meta é passar na prova. Eu falei, beleza, então você tem um objetivo e você tem 3 metas. Quando você vai batendo as metas e alcança esse objetivo, possivelmente você criou um novo paradigma. Por quê? Porque para você alcançar esse objetivo, para você alcançar essas metas, você, como eu te falei, se você não sabe, você vai ter que aprender. Então, se você tem que aprender, é como se você tivesse que aprender também a pensar em coisas novas. Então, significa que você criou pensamentos novos, hábitos novos, comportamentos novos para conseguir chegar nesse objetivo. O que significa? Um conjunto de hábitos é uma mudança de paradigma. Então, se você não entendeu, o que é um objetivo, repete essa aula aqui. E lembrando que a primeira aula que eu gravei com os slides amarelos, eu falo bastante sobre objetivo. Então, vocês vão ter aqui várias aulas completas, todas as aulas completas fazem parte dessa metodologia, fazem parte do Evoluvindo. Então, se você revezar entre uma aula e outra, você vai entender que uma aula encaixa com a outra, beleza? Então vamos lá, qual que é o segundo ponto? Qual que é a segunda lição que o Bob Proctor fala que nós precisamos, né, que nós temos o dever de entender? A segunda lição que nós devemos entender é a lição dos paradigmas, o poder dos paradigmas. Ó, paradigmas. Vibramos conforme nossos paradigmas, emitimos as ondas dos paradigmas. O que significa isso? Vamos lá, vou explicar para você que ainda não compreendeu, para você que é aluno novo, para você que já é aluno, vale a pena você prestar atenção nessa explicação aqui. Então vamos lá. Esse círculo maior, ele representa a nossa mente. Deixa a tua mente fluir agora, relaxa e só presta atenção no desenho aqui. Esse círculo maior representa a nossa mente, correto? Aí aqui no meio tem uma divisória. É como se fosse a nossa razão, correto? Imagina aí, só vai imaginando. Aqui nessa parte superior é nossa mente consciente, a nossa mente que pensa, a nossa mente que raciocina, tal. E aqui embaixo é o nosso subconsciente. Podemos dizer que o nosso subconsciente está conectado com o coração, beleza? Dentro do subconsciente é onde ficam os paradigmas. Então, o que acontece? Quando nós éramos crianças, nós fomos recebendo informações repetidas e essas informações se fixaram aqui no subconsciente, tá? Então, a sua forma de pensar é uma forma herdada das pessoas que te criaram. Então, a tua forma de pensar gera um resultado e talvez você não queira mais resultado. Então, a grande sacada é você mudar o paradigma, é mudar o que está aqui dentro. É isso que o Evoluindo te ajuda. Então, vamos lá. Eu aprendi a pensar de uma forma X, eu criei um paradigma X, né, no meu coração aqui, um sentimento que eu sempre, por exemplo, eu tinha um paradigma de raiva. Antes tudo que acontecia, eu sentia muita raiva. Eu pensava em coisas negativas, sentia raiva e meu corpo expressava essa raiva. Então, o que significa isso? Eu estou pensando, estou sentindo e meu comportamento está agindo. Então, quando meu comportamento
estacionado, estou fazendo alguma coisa, nós somos energia, tá? Então eu estou liberando ondas, então eu estou numa frequência de energia, então olha só, emitimos as ondas dos paradigmas. Então essa onda aqui, quem que está criando? É o paradigma. Então, o paradigma, ele controla o meu comportamento e controla o meu pensamento. Então, sempre que eu for pensar, eu vou ter pensamentos que estão de acordo com o meu paradigma. Eu vou atrair coisas que estão de acordo com o meu paradigma. Ah, não tenho sorte. Na verdade, você tem sorte. Você ainda não entendeu como usar a sua sorte de maneira eficaz. Você está usando isso contra você, porque você ainda não aprendeu a pensar. Essas aulas vão te ajudar a pensar. Então, reflita. Então, continuando aqui. Ó, então aqui eu tenho a mente consciente, eu tenho o paradigma e o meu corpo está vibrando uma frequência num campo energético, para quem já ouviu falar de física quântica e tal. Então significa que eu estou liberando uma energia e essa energia vai voltar para mim da mesma frequência. Então é por isso que às vezes você pode mudar o comportamento, mudar o pensamento, mas não mudar o paradigma, as coisas não vai mudar para você. É por isso que as coisas não mudam. Então, como que a mente funciona? Terceira lição que o Bob disse que você deve entender. Então, a segunda lição é você ter esse entendimento aqui, ó, o como mudar esse paradigma aqui, ó, como que eu posso mudar esse paradigma? E o Evoluindo foi criado, pensado em ajudar você a mudar seu paradigma. Essa é a segunda lição que você deve entender. Por quê? Porque quando você entende um paradigma, um verdadeiro líder, o que que ele faz? Ele consegue conversar com qualquer pessoa, identificar os paradigmas delas, tá? Porque os paradigmas são um conjunto de hábitos de pensamento automático. Então a pessoa começa a falar de forma automática e você começa a perceber que aquilo ali tudo é paradigma. E naquele momento que você percebe, você consegue ajudar essa pessoa a ressignificar, mostrar para ela que existe um paradigma ali. Então, uma habilidade que todo líder deve ter é aprender como lidar com os paradigmas, com os teus e com os das pessoas que são liderados a você. Por exemplo, eu posso citar o Anderson aqui no canal, aqui do Evoluindo, o aluno, a Vera, a Keila, a Jaque, a Miriam, pessoas que já estão comigo há um tempo. Essas pessoas, eu tenho certeza, vocês vão concordar aqui nessa aula, que quando vocês conversam com alguém, vocês identificam, nossa, a pessoa está com a mente cheia de paradigma, nossa, a pessoa é tão negativa, nossa, você consegue identificar a mentalidade. Por quê? Porque você vai estar com uma mentalidade nova e você vai conseguir ver essa outra mentalidade. Detalhe, quando eu tinha essa mentalidade negativa, eu não percebia, só consegui perceber depois que eu evoluí. Então, primeira lição que um líder deve aprender é sobre objetivos, para você incentivar as pessoas. Segunda lição é entender o poder dos paradigmas, beleza? E a terceira lição é você ter o entendimento de como a sua mente funciona. Júlio, você falou dos paradigmas aí, mostrou o círculo, mas eu ainda não entendi. Não entendeu porque falta repetir, tá? Então eu vou estar sempre explicando, vou estar sempre repetindo e você vai repetindo aí os seus estudos. Eu tenho certeza que vai começar a cair a ficha ou fazer o download, como a Vera sempre fala. Então, como que funciona a nossa mente? Nós vamos operar ou numa energia positiva ou numa energia negativa. É você quem escolhe. A energia que desce para nós, ela não é nem negativa e nem positiva. É nós que damos forma na nossa mente consciente através do pensamento. A mente consciente pensa. Pensa como, Júlio? Através de imagens. Quais são as imagens que você mantém na sua mente? São imagens positivas ou imagens negativas? Essas imagens vão criar a energia que está entrando na sua mente. Então, essa energia vai vir para você através daquilo que você pensa, vai vir para o seu subconsciente, que é a mente da emoção, e depois vai vir para o seu corpo. Então, você vai pensar de uma forma, você vai sentir essa forma e você vai ter esse comportamento. Então, se você pensar de forma negativa, você vai estar operando no teu polo negativo. Provavelmente estressado, ansioso, devendo, preocupado. As pessoas que estão operando no polo negativo, que estão muito confusas, normalmente elas estão em dívida, devendo, com contas atrasadas, porque elas não conseguem pensar na criação do dinheiro, porque o dinheiro é uma habilidade. Para você ter dinheiro, você tem que ter habilidade de ganhar dinheiro. Como é que você aprendeu a ganhar dinheiro? Quem que te ensinou a ganhar dinheiro? Então, você criou um paradigma sobre o dinheiro também. Você precisa mudar. Faz sentido? Então, quando você aprende a pensar de uma forma diferente, você muda o paradigma e aí você vai mudar essa energia que você libera. Então, toda energia que você libera vai gerar um resultado. Por quê? Então, se eu penso de forma X, eu tenho um paradigma X, meu subconsciente,
eu tenho um comportamento X e o meu resultado também é X. Então, quando você quer mudar só o comportamento aqui, ó, você não vai conseguir. Porque quem está criando a ação, que eu quero dizer a intenção, por exemplo, você pode fazer uma coisa com uma intenção diferente. Você pode fazer a mesma coisa com outra intenção. Quando você muda a intenção, você está mudando o pensamento. O pensamento, ele cria uma emoção. Então, se você está vendo morte, notícia, crise, essa emoção é do medo, que as coisas vão faltar, que o mundo vai acabar. O teu corpo vai expressar, você vai falar sobre isso, o teu comportamento e o teu resultado vai ser esse. Então, quando você tiver medo, você vai estar operando no polo negativo. Quando você tiver fé, compreensão, vou trazer o próximo slide, vocês vão entender. Você vai estar operando no polo positivo. Então, como que a minha mente funciona? Através de imagens. Nós pensamos em imagens. Se eu falar, pensa numa xícara de café que está aqui na minha mão agora, eu vou tomar um gole. Eu tenho certeza que você imaginou tomando um gole de café agora. Então, a sua mente imagina, essas imagens criam emoções e essas emoções é como se fosse uma energia que vai causar uma ação no teu corpo. Então, o teu resultado é uma reação da sua ação. Se você quer mudar o seu resultado, você tem que entender a sua mente. Por quê? Porque você não vai mais querer mudar o que está fora. Esse é o gênio secreto, Bob Proctor sempre fala. Se você olhar para as pessoas, imaginar esse desenho aqui, ó, que é um homem com um círculo maior, ele chama de homem palito, que no caso o homem palito é esse, é a logo do Evoluindo aqui, ó, tá? Aqui é o corpo, esse círculo representa esse boneco aqui. Então, quando você olhar para as pessoas, imaginar o homem palito, se a pessoa estiver estressada, você sabe que o pensamento dela está negativo. Então, como é que eu faço para mudar o foco de uma pessoa? Eu mudo o que tem na mente dela. Então, se você é um bom líder, entende como a mente funciona, você vai falar para a pessoa assim, da mesma forma que eu falei para minha mãe um dia que eu cheguei na casa dela, ela estava estressada, eu falei, mãe, a mãe pintou o cabelo, fez alguma coisa. Na hora, ela parou de reclamar e falou: Ah, você percebeu? Não, eu fiz isso, 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 isso. E mudou e começou a rir. Então, a pessoa não percebe quando ela está num fluxo de energia negativa. Então, uma das habilidades que todo líder deveria desenvolver é a habilidade, com certeza, de entender o funcionamento da mente. E é por isso, mais uma vez, que o Evoluindo está aí, para te ajudar com isso. Então vamos lá. Vivendo de forma automática dentro da bolha. Como é que seria isso? Toda essa informação que eu recebo ou que eu recebi se tornou uma crença. Essas crenças que eu tenho na minha cabeça, que eu acredito que é verdade, dos porquês e tal, elas vão penetrar no subconsciente. Só que quando essas crenças penetram no subconsciente, eu acabo criando também hábitos não produtivos. Então, esses hábitos não produtivos vão ser expressados pelo meu comportamento, que é o meu corpo físico. Então, se eu tenho hábitos não produtivos, o meu resultado vai vir dessas crenças aqui, ó. Então, qual que é um dos grandes segredos que um líder deve saber? Como ajudar as pessoas a mudar essas crenças, aquilo que eu acredito, ressignificar. Então, as crenças são ideias fixadas no subconsciente de uma pessoa que causa com que ela tenha um comportamento sem pensamento. O que significa isso? Isso aqui está desligado, ó. A mente consciente da pessoa não está ligada, ela não consegue raciocinar. Tá? Ela pensa muito no automático e, na verdade, é um pensamento que é uma atividade mental. Bob Proctor diz que nem é uma habilidade de pensamento. Atividade mental é um pensamento razoável. O pensamento de verdade é um pensamento profundo, um pensamento mais penetrante, tem a ver mais com a sua intuição. Tá? Então, continuando aqui, presta atenção. Lembrando, repete essa aula várias e várias vezes que você vai entender cada vez mais. A outra lição que o Bob Proctor fala que é essencial você aprender é você entender as faculdades mentais, as faculdades criativas. Por quê, Júlio? Olha só, vamos lá, eu entendi o que é um objetivo. Depois eu entendi como são os paradigmas, como funciona, como eu posso ressignificar. Aí eu começo a entender a minha mente. Quando eu começo a entender a minha mente, eu começo a descobrir mais coisas, obviamente, e eu entendo que a minha mente está aqui, que é a minha faculdade criativa, é a minha forma de pensar. Essa, como é que eu posso te explicar? Da onde que veio ou por onde que entra essa informação, então, Júlio? Pelos nossos 5 sentidos. Então, a nossa mente consciente, ela tem os sentidos. Então, é visão, audição, olfato, paladar e tato. É como se fossem antenas que nós estamos captando. Por exemplo, se você é uma pessoa que chega em casa, liga o jornal e fala que não está prestando atenção, é mentira. Porque as tuas antenas estão ativas, elas estão recebendo a informação, mandando
essa informação toda para sua mente consciente, que é onde estão as suas faculdades criativas. E aí, se você estiver mandando uma informação de crise, como eu falei, você vai criar um paradigma negativo, porque tudo que você repete aqui, com o tempo, vai se fixando aqui. Mas isso não é um dia, 2 dias, tá? Isso aqui é com o tempo mesmo. Olha só, você levou 7 anos para formar o seu consciente, que é essa parte de cima. Até os 7 anos, você só tinha essa parte de baixo. Essa linha do meio não tinha e nem essa de cima. Então, significa que essas antenas, elas estavam ativas, mas não tinha nenhuma barreira. Então, tudo que falaram para você, você acreditou como verdade. Então, você tem que entender que você tem um potencial infinito. Infinito. Olha o que o Dr. J. Berwine falou. A mente é o maior poder de toda a criação. Porque quem sabe dominar a mente, sabe dominar as emoções, consegue ter equilíbrio emocional, consegue criar, consegue pensar e consegue ressignificar os paradigmas. Então, quando você vai entender como sua mente funciona, você também vai entender o que são as suas faculdades criativas. Eu vejo que hoje a maioria das pessoas não tem nem noção que a nossa mente tem faculdades, são habilidades, são dons que Deus nos deu para a gente criar aquilo que nós queremos, criar um novo. Se você quer trabalhar em uma coisa que não existe, crie essa coisa. Você não precisa viver na manada, você não precisa fazer o que todo mundo fala. Então, quais são as nossas faculdades? Imaginação. Einstein sempre dizia: tudo que existe hoje ou existiu no mundo veio da imaginação de alguém. Imagina, há muito tempo atrás, o homem não aguentava mais ficar crocado. E aí ele teve uma ideia: eu vou fazer um banco, uma cadeira, e a partir disso, os bancos e cadeiras foram melhorando, ideias novas, até hoje a gente tem sofá, poltrona, cadeira de massagem, enfim, mas é uma evolução. Então, a imaginação, se você, olha só, o Bob Proctor fala, se você consegue ver na sua mente, porque você consegue pegar na sua mão. Então, se você tem uma imaginação ou tem algum sonho para realizar e você consegue ver isso de verdade, se você consegue ver, você é capaz de realizar. Mas como, Júlio? Aí você vai usar as faculdades mentais. Então, você vai criar uma imaginação, que é a sua habilidade de criar as coisas no imaginário, no mundo espiritual, no mundo quântico. Você vai usar a sua habilidade de foco, sua força de vontade, sua força de vontade. Você não precisa saber nada, você só tem que ter força de vontade. Não importa o que você queira fazer. Tudo que você quiser fazer, como um líder, ou pessoal, ou profissional, você vai por foco. Foco expande. Então, onde você coloca o foco, aumenta. Se você estiver colocando foco na crítica, prejudicando alguém, você só vai aumentar e vai trazer mais do mesmo. Quando você coloca o foco na sua imaginação, no seu objetivo, nas suas metas, você cria aquilo ali. Então, o foco te dá a habilidade de focar numa coisa e eliminar o resto, tá? Foco é dizer não para as distrações. Foco é dizer não para aquele convite que não faz sentido você sabe que não faz sentido e você não consegue dizer não. Então tenha foco naquilo que você está fazendo. Memória. Memória é a nossa faculdade onde nós guardamos informações. Então tem gente que fala, a minha memória é ruim. Na verdade, não existe uma memória ruim. Existe uma memória que não está treinada. É igual a pessoa que treina, por exemplo. Eu treino, quando eu vou para academia com mais frequência, eu sinto meu corpo mais forte. Quando eu diminuo a frequência, eu sinto que eu emagreço e sinto meu corpo mais fraco. Então você tem que treinar. E as nossas funções, as nossas faculdades são como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Então tem treinamento para memória, você tem exercícios, tem aplicativo que você pode treinar a sua memória. E toda vez que você estuda essas aulas de reprogramação, faz os exercícios, responde os exercícios e você vai lá ver os exercícios, você está fazendo o quê? Você está fortalecendo as memórias. Então, quando você faz a lista da gratidão que eu ensino lá no Evoluindo, para você agradecer aquilo que você não tem, aquilo que você quer ter, você está criando memórias do futuro e fortalecendo essas memórias. O que, que acontece? Você fortalecendo sua memória, o seu foco aumenta. É como se você estivesse fortalecendo a memória, é como se você estivesse colocando mais lenha na fogueira para que o seu foco tenha mais força. Percepção. Percepção é uma faculdade mental que te dá a habilidade de perceber as coisas. Quem não tem a percepção treinada sempre tem só um ponto de vista. A pessoa vê uma coisa e acha que aquilo ali é pura verdade. Percepção te dá a habilidade de olhar de 2 pontos. Então, quando você tem uma programação e um paradigma, você tem uma percepção. Quando você começa a evoluir sua mente, você vai ter outra percepção. Quanto mais você se desenvolve, você vai desenvolvendo outras percepções também. Tá? Então, por exemplo, tem
se eu não me engano, foi na segunda ou na terceira aula que eu uso o exemplo de uma menina e uma velha. Se você olhar, você vai ver uma velha, mas depende do jeito que você foca, você vê uma menina, porque a percepção pode mudar. Então, quando você está conversando com alguém, lembre disso. Às vezes pode estar falando de uma coisa, ela está falando que está entendendo, mas ela está vendo outra coisa. Então, preste atenção que a nossa percepção é uma faculdade que te dá a habilidade de perceber as coisas diferentes. E uma grande qualidade de um líder é ter uma percepção aguçada, você se colocar em vários pontos para você entender. Continuando, razão. Razão é a nossa faculdade de raciocinar. Não significa que nós temos razão, de razão, eu sou o dono da verdade. Razão é quando você quer raciocinar, quando você vai pensar numa ideia, quando você quer elaborar alguma coisa, você vai usar essa faculdade da razão. E a intuição é uma faculdade que capta as vibrações. Ela vai falar para você, ó, aquela pessoa ali está muito estressada, aquela pessoa está tranquila. Nossa, como aquela pessoa está feliz? Por quê? A tua intuição capta e lê essas vibrações. Então, quando você soma tudo isso aqui, você tem o Evoluindo para te ajudar, que vai trabalhar a sua imaginação, o seu foco, a sua memória, a sua percepção, razão e intuição. Então, essas aqui são as faculdades criativas. Nós temos 5 sentidos, tá? Só para lembrar, não temos sexto sentido. Antigamente se falava, o sexto sentido. Não, o sexto sentido está aqui. É a intuição. Quando você pensa, vou mandar uma mensagem para alguém, vem aquela pessoa, tua intuição falando. Aí você fala, mas depois eu mando porque agora eu vou incomodar. Aí você cancelou o flow, o flow. Quando você estiver recebendo o flow, haja. Quando você sentir, vai lá e faz. Não fica pensando muito, raciocinando, porque possivelmente quem vai estar pensando por você vai ser seu paradigma, se você ainda não tem consciência disso. Continuando. Então, olha só, esse slide que eu criei aqui. Forma de pensar sem evoluir. Por quê? Porque as pessoas pensam que a repetição positiva, pensar positivo, vai mudar o paradigma. E não muda. Por quê? Olha só. Nós acreditamos que nossos pensamentos conscientes criam nossa realidade. Então, pensando de forma consciente que eu quero dinheiro, que eu quero emprego novo, que eu quero abrir uma empresa, que eu quero assumir um relacionamento, eu quero sair de um relacionamento, enfim. Eu estou pensando em algo bom que eu queira aqui, ó. Só que quem cria a minha realidade é o subconsciente. Quem manda no comportamento é o subconsciente. Então, se a minha emoção é X, meu paradigma é X, o meu comportamento vai ser X. Então, eu posso pensar em coisas boas, mas o meu comportamento não condiz. Isso aqui aconteceu comigo no início. Eu descobri a lei da atração, comecei a ler livros e tal, mas não mudava nada. Nada, nada, não mudava nada. Eu ficava pensando, putz, mas que merda. Até a forma de eu pensar, depois eu entendi por que que não mudava. Porque eu pensava de forma consciente, mas a minha emoção não era condizente com aquilo que eu pensava. Então, eu pensava uma coisa e sentia outra. O que que isso causa? Um grande conflito, um caos emocional. Você fica meio sem rumo. Por quê? Porque você pensa uma coisa, mas no fundo você está sentindo outra. Então, para você mudar o que tem no coração, para você mudar essa energia, é mudando os paradigmas, mudando a sua forma de pensar. Beleza? Então, continuando aqui, ó, para explicar para vocês, aqui seria o modelo de pensar, a forma de pensar com evoluindo, que é o processo de criação. Repetição e emoção. Criamos sintonia na mente consciente e subconsciente. Então a gente tem que fazer o quê? Criar sintonia entre uma mente e outra. Então, quando eu tenho a repetição, através da emoção, eu faço muita gratidão, eu entro na aula, eu participo das mentorias, eu vou desenvolvendo essa emoção e aos poucos, sim, eu vou mudar o meu paradigma que era X para Y, que é uma nova emoção, um novo sentimento, uma nova vibração. As pessoas falam, nossa, Júlio, como você é calmo. Eu mudei essa emoção aqui. Mudando essa emoção, você vai mudar a expressão do seu comportamento também. Então, assim você vai estar alinhado, que é a atitude, que é o pensamento, o sentimento, a emoção aqui com o comportamento. Então, o Evoluindo vai trazer esse alinhamento mental para você também. Próxima lição que o Bob Proctor fala que é crucial você entender, que é a lição da autoimagem. O que seria a lição da autoimagem? Todo líder deve compreender, porque a pessoa que tem uma autoimagem negativa, ela acaba tendo resultados negativos. Olha só, os resultados que você está tendo são reflexo direto da imagem que você tem de si mesmo. Então, melhore essa imagem e a melhora será imediatamente visível nos seus resultados.
Sandra Galar. Isso aqui é uma frase que a sócia do Bob Proctor escreveu. A autoimagem que você tem gravada no seu subconsciente determinará como o resto do mundo vai enxergá-lo. Deixa eu pegar aqui. Uh, deixa eu só descompartilhar aqui para mim. E vou ver de novo como é que está o compartilhamento. Para eu pegar aqui um trechinho de uma leitura aqui para vocês. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha só o que eu preparei aqui para vocês. Eu vou ler só um pedacinho, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a autoimagem. Esse áudio está lá dentro do Evoluindo. Olha só. Você também tem uma imagem externa sobre você mesmo. É a imagem que você projeta no mundo. É o jeito como você caminha, fala, se veste e como você cumprimenta outras pessoas. Essa imagem é a expressão externa da sua imagem interna. Os resultados são sempre um reflexo do que está acontecendo internamente. Se você tiver uma imagem negativa de você mesmo, os seus resultados refletirão essa imagem. A autoimagem que você tem gravada no seu subconsciente determinará como o resto do mundo vai enxergá-lo. Interessante isso aqui, né? Você é a única pessoa no mundo inteiro capaz de alterar ou melhorar a sua autoimagem. Então quer dizer que nenhuma outra pessoa pode fazer isso. A sua imagem já foi criada de criança. Eles construíram a sua autoimagem porque aquilo que você pensa de você mesmo não foi você que escolheu. Você sabia? Foi o exterior. Foram aquelas pessoas de autoridade que falaram como você é baseado no que eles enxergavam de você, baseado na opinião deles. Então, olha que interessante. Aquilo que você acha que é, na verdade, você não é. É a opinião de outras pessoas. Isso pode ser bom ou ruim. Na verdade, vamos mudar só aquilo que é ruim. Porque quando nós acreditamos em alguma coisa boa, temos experiência daquilo. Reforçamos aquilo que acreditamos, então vamos focar em todas as experiências boas que reforçam a nossa autoimagem. E aquelas experiências que não são boas, saiba que com certeza a origem dela é uma autoimagem fraca. Então reflita. Aquilo que você pensa a respeito de você, naquela situação de resultados fracos que você não quer mais, aquelas experiências que reforçaram que você é aquilo negativo, pense o que você pensa de negativo a respeito de você mesmo e mude para o positivo e pense: mas e se eu fosse muito bem sucedido? E se eu soubesse fazer muito dinheiro? E se eu soubesse montar uma empresa? Como que eu seria? O que que eu estaria fazendo, tá? Como seria? O que que eu estaria fazendo? Vocês pararam para pensar nisso? Então, a autoimagem, o Bob Proctor ele ensina que é como se fosse um mecanismo cibernético. Por exemplo, você liga o ar e coloca no 22 graus. O que que acontece? Quando a temperatura baixa, ele liga o ar-condicionado e faz ir para o 22, ou o contrário. Então você tem uma autoimagem e a sua autoimagem vai determinar esse nível de resultado que você tem. Se você tem uma autoimagem limitante, sempre que você passar disso, você vai acabar voltando para os resultados antigos, tá? Então é como se você realmente fosse um espelho, o mundo fosse um espelho, e tudo que está acontecendo ao seu redor é um reflexo do que está vindo dentro de você. Então, quando eu estou com problemas, em vez de hoje eu tenho essa mentalidade, antes eu não entendia isso, depois de repetir bastante eu consegui entender. Em vez de eu ir lá brigar com aquilo que está acontecendo, com aquela pessoa, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer o exercício da autoimagem para eu entender qual é a imagem que eu tenho daquela situação. Quando eu entendo a imagem que eu tenho, eu começo a mudar a imagem interna. A mudança dessa imagem interna vai causar uma mudança no meu comportamento. Essa mudança no meu comportamento vai causar uma nova ação, com uma intenção diferente. Obviamente, eu vou ter um resultado diferente. Então, é como se você entendesse o segredo da vida. A autoimagem realmente é uma lição que você deve realmente entender. Você tem que colocar foco e se comprometer a aprender isso para você conseguir aplicar. Lembrando que são essas as lições, é isso que você tem que entender para você ajudar qualquer pessoa como um líder. Então vamos lá. Olha só, a próxima lição é a barreira do terror. Tem várias aulas aqui falando sobre a barreira do terror, mas é sempre válido lembrar o que é essa barreira do terror. Então, como eu falei, ou nós vamos estar com pensamentos positivos, emoções positivas e comportamentos positivos, ou a gente vai estar no contrário negativo, pensando, sentindo e agindo. O que que acontece? Olha aqui, eu coloquei ignorância. O que significa ignorância? A ignorância de
eu não saber o que está acontecendo comigo, de eu não entender as minhas emoções, de eu não compreender o que passa na minha mente, e eu acabo tendo dúvida, eu acabo tendo muita preocupação, eu sinto muito medo. Essa dúvida e a preocupação é no nível consciente. Eu acabo sentindo muito medo no subconsciente, é o medo no coração, como eu falei antes. E aí, esse medo vai causar ansiedade, depressão, doenças e desintegração. Então, esse aqui é o lado negativo, é o lado da ignorância. Ignorância no sentido de não saber, de não ter o conhecimento sobre a mente, de não entender o que está acontecendo com você. Então, você acaba operando do lado negativo. Então, você está sempre em dúvida, não sabe o que quer, está sempre preocupada. Isso aqui, se você não perceber e ficar vivendo sempre nesse lado aqui, vai virar o teu paradigma, tá? Você vai ter um paradigma negativo. Então, o que que acontece? Quando você vem para uma aula, onde eu te trago conhecimento e você começa a estudar, repetir, você começa a ter compreensão, começa a fazer sentido. Nossa, faz sentido, eu era assim, nossa, eu pensava assim, nossa. Essa compreensão vai trazer para você um estado de fé. Então, fé é algo que você começa a acreditar. E medo também. Então, fé e medo, na verdade, são duas fé. Só que aqui a fé é a fé positiva, isso aqui é a fé negativa. Por quê? Porque aqui você está acreditando em algo que você não vê. E aqui também. Só que esse acreditar aqui no medo vai fazer você sentir ansiedade, depressão, vai fazer você se sentir mal, vai fazer você não ter resultado e você vai achar que você não tem sorte. Mas na verdade é porque você está numa frequência negativo. Você tem que entender que nós somos energias, nós operamos em ondas. Às vezes nós vamos estar numa energia alta, às vezes numa energia baixa, isso é normal, os picos. Só que você pode estar numa energia baixa, né? Mas você tem essa frequência positiva. Então, o conhecimento me traz a compreensão me traz o estado de fé e a fé me traz o bem-estar físico. Então, o que você está procurando hoje, possivelmente, é se sentir bem. Para você se sentir bem, você tem que ir em busca do conhecimento. E o conhecimento eu estou te dando aqui. Agora é só você estudar, porque não tem como você ter compreensão sem estudar, sem repetir, não tem como. É igual você querer educar um filho ausente, não tem como. Para você educar uma criança, você tem que estar presente. E aí a compreensão te traz para a fé e a fé vai te trazer para o bem-estar. Então agora eu vou explicar como que é a barreira do terror, que é a sexta lição que o Bob diz que você deve aprender sim como lidar com a barreira do terror. Então, vou explicar aqui de uma forma prática e de uma forma mais simples, e você vai encontrar uma aula mais profunda aqui no canal só falando sobre barreira do terror. Então, tem várias aulas aqui para você se aprofundar, mas esse slide aqui já vai dar um boom na sua mente. Então, existe um processo, que são 4 passos no processo psicológico, tá? Isso aqui é uma psicologia que você vai entender agora. Aqui, ó, é uma barreira. O único passo que te traz para a liberdade é esse último aqui, ó, que eu já vou explicar. Então, antes desse aqui, tem esses 3. Como é que funciona? Primeiro passo, escravidão. Segundo passo, razão. Terceiro passo, conflito. Vocês vão entender que vocês passam por isso aqui, ó, frequentemente. Todo mundo passa. E se você quer ser um bom líder, você tem que entender isso aqui para quê? Para identificar se o seu liderado está passando por conflito, se ele está estagnado na zona de conforto, se ele está na razão, se ele está na liberdade. Quanto mais conhecimento você tiver da barreira do terror, melhor e mais você vai conseguir, como é que eu posso explicar? Melhor vai ser para você compreender as pessoas, um melhor líder você vai se tornar. Me confundi um pouquinho, mas vocês estão entendendo aí, né? Então vamos lá, o que é escravidão? Escravidão é, na verdade, quem escolheu essa palavra escravidão aqui foi o Bob Proctor, que diz que realmente a pessoa é um escravo do pensamento, é um escravo da bolha que ela vive. Por quê? Porque ela aprendeu a pensar de uma forma, ela tem aquele paradigma da mesma forma do pensamento e o resultado e o comportamento dela condiz com isso. Então ela está sempre tipo, aqui é mais garantido, aqui é mais seguro, vou ficar aqui mesmo, aqui pelo menos eu não corro risco. Literalmente é a zona do desconforto. A zona do conforto, na verdade, ela te traz o desconforto. Tipo, poxa, não estou feliz, mas estou confortável. Então, no fundo, você está desconfortável emocionalmente. Então, o que que acontece? Quando a pessoa está na escravidão, ela está sempre fazendo a mesma coisa, aceitando os resultados dela, ela não questiona, ela está sempre na mesma. Quando a pessoa começa a ler um livro, ou escuta uma aula, assiste uma palestra,
conversa com alguém, faz uma consultoria, um coach, faz uma terapia, enfim, o que você fizer para evoluir, você vai vir para esse nível da razão. O que significa o nível da razão? Você vai começar a pensar, vai começar a trazer, eu queria ter uma vida dessa forma, eu não queria mais viver desse jeito. Então aqui, ó, você vai começar a ter um pensamento novo, um Y, aqui, ó, esse pensamento aqui. Porém, você começou a pensar de forma diferente, mas isso não está dentro de você ainda, é só um pensamento superficial. Então você ainda tem o pensamento X, você ainda tem o paradigma X e o seu comportamento é X. Então aqui a pessoa começou a estudar, mas ela ainda tem aquele padrão negativo. Então essa aqui é aquela pessoa que chega em casa e briga com a mãe porque não pode ver jornal, briga com o irmão, enfim, ela não sabe ainda lidar com a situação, então ela está pensando algo bom, mas o comportamento dela ainda possivelmente vai ser negativo. Quando a pessoa está nesse estado aqui, ó, ela quer ter razão. Ela quer ter razão, ela está brigando com um, está discutindo com o outro, e toda discussão que ela entrar, ela quer ganhar. Por quê? Porque como ela está pensando de forma diferente, ela está achando que ela está sabitona. Só que o comportamento dela não condiz. Então, quando você estiver conversando com uma pessoa assim, ó, concorda com ela. Não, você está certo e tal, porque ela quer ter razão. Só que por que que ela está na razão? Por que que ela está chata? Não é porque ela é assim, porque ela quer chegar aqui, ó, na liberdade, só que ela não consegue. Então, isso causa um estresse muito grande para ela. A pessoa fica estressada, fica ansiosa, fica brava, fica negativa. Por quê? Porque ela tá presa na razão aqui, ó. E aí, quando essa pessoa vai se desenvolvendo e continuando pensando naquilo ali, aí ela entra no conflito. Ela sai da razão, que não era tão bom, e vai para o conflito, que é pior ainda. O conflito é o momento onde você bate na barreira do terror. Porque aqui, ó, o pensamento Y ele já ganhou força. Ele já está no teu subconsciente, o teu corpo também já está fazendo coisas novas. Só que ainda tem o pensamento antigo, você ainda, mas e se não der certo, né? E se eu não conseguir? Mas não sei o que. Aí você começa a pensar do forma X, começa a te dar medo, e às vezes você vai estar com medo, e às vezes você vai estar com coragem. Só que quando você está com esses dois, você não consegue fazer nada, você fica meio paralisado aqui. Então, às vezes você vai estar pensando de uma forma, às vezes de outra. Às vezes vai estar tendo um resultado bom, às vezes não. Às vezes você vai estar vibrando uma vibração boa, às vezes não. E aqui você fica no conflito, cheio de dúvida, que é o slide aqui, ó. Esse slide aqui. Então, no conflito você está na negativa. Você vai operar aqui. Não tem como você ir para o positivo se você não der o próximo passo, que é a ação. Por exemplo, vamos supor, aqui eu era funcionário. Aí que eu comecei a pensar em abrir uma empresa. Aí aqui eu tô muito com vontade de abrir empresa, tô sentindo a empresa e tal, só que aqui eu fico, mas será que eu vou? Será que não vai dar certo? Mas é que eu não tenho dinheiro. E aqui você fica pensando numa ambivalência ferrada. Se você não tiver coragem, não tiver alguém para te ajudar e te incentivar a dar o próximo passo, que eu falei lá no começo, que incentivar a pessoa a dar o próximo passo, ela volta para a escravidão ou ela volta para a razão. E ela fica nesses três passos aqui, ó. Ou ela vai estar insuportável, ou ela vai estar com conflito, com medo, estressada, ansiosa, ou ela vai estar tranquila, mas meia triste porque ela voltou para a zona de conforto dela. Agora, quando você vai para ação, o que que seria essa ação? Qual que é a primeira ação? Por exemplo, eu não tenho canal do YouTube, eu quero ter um canal. Aí aqui eu comecei a alimentar a ideia e fiquei em conflito. Quando eu gravei o meu primeiro vídeo, eu vim para a liberdade. Eu já comecei a criar esse paradigma novo de gravar vídeo, ou você já começou a criar o paradigma novo que você deseja. Então, esse Y aqui seria um paradigma novo, um pensamento novo, uma forma de pensar nova. Então, quando você começa a agir, mesmo com medo, mesmo sem saber, você já vai estar fortalecendo o paradigma novo. Por mais que vai ter um xizinho ali, você já vai sentir aquela sensação de liberdade, tipo assim, nossa, eu já estou vivendo o meu objetivo, já estou vivendo o meu sonho, eu ainda não cheguei, mas eu já estou vivendo, porque o sucesso não é chegar, e sim você está no caminho. Então, esse é o nível da criação. Esse é o nível da cooperação. Você coopera, você cria, você realiza, você se sente bem. E esse é o nível da desintegração. Então, ou você está criando ou desintegrando. Não tem como você fazer os dois. Então, a questão é a seguinte: todo mundo passa por esses três processos aqui. Quando você vai estudando a barreira do terror, fazendo os exercícios, vai estudando, você começa a ficar mais ninja na barreira do terror, porque você entende. Tipo, poxa, eu falo assim, poxa, hoje eu tô querendo ter razão de tudo que eu tô falando. Eu começo a ter a percepção. Por que que eu... eu tô na razão. Por que que eu tô na razão? Porque eu tomei uma decisão. Porque a barreira do terror, ela só aparece para você quando você toma uma decisão, que eu quero fazer algo novo, eu vou fazer algo novo. Então, por exemplo,
Eu tô aqui. Ah, vou gravar uma aula nova. Então, a barreira do terror você pode usar para vários exemplos. Sempre que você for fazer uma coisa nova, você vai olhar para esse desenho e vai entender. Ah, eu quero fazer uma coisa nova. Nesse momento, você está só pensando na coisa nova, mas você ainda não internalizou ela, tá? Aí, não, vou fazer. Ah, mas que dia que eu faço? Aí vem aqui. Não, mas vou fazer hoje. Não, mas hoje não vai dar. Então, eu fico na ambivalência. Tudo que eu for fazer, tá? Isso aqui me causa conflito. O conflito é quando você tem duas energias no subconsciente. Então, são duas energias no mesmo lugar com direções opostas, né? Então, você fica realmente confuso, cria um conflito mental. E a barreira do terror é isso aqui, ó. Então, você bate no medo e você fica paralisado. Qual que é o ponto? Quando você está paralisado aqui, ó, significa que você pode dar um salto quântico. Então, se você está paralisado por alguma coisa que aconteceu agora, você só precisa entender o próximo passo para você dar o próximo passo, e isso vai fazer com que você dê um salto quântico. Você está parado porque você vai dar um salto. O que você não pode fazer é desistir. Você só fracassa quando desiste. Então, quem não desiste nunca fracassa. Diferente se você está no conflito ou está na razão, você não pode desistir, você tem que continuar. Qual que é o teu sonho? Qual que é a tua missão? Qual que é o seu propósito? Um verdadeiro líder sabe qual que é a sua missão, sabe qual que é o seu propósito. Então vamos lá, continuando. A libertação. O que que me liberta? É o poder da prática. Olha só isso aqui, ó, que eu trouxe aqui no slide anterior. Ação. O que que é ação? É o poder da prática. Então, quando eu estou dando aula para as minhas alunas, eu falo, vamos fazer tal coisa e tal, elas vão e agem, elas vão e fazem, elas têm a... Eu escrevi errado aqui, ó. Está escrito libertação e é libertação. A gente está estudando às vezes, né? Você fica escrevendo ali, você acaba que não percebe. Então vamos lá. O poder da prática te traz a libertação. Por quê? Porque a prática de fazer as coisas vai trazendo para você a habilidade do entendimento daquilo ali. Ah, por isso que acontece isso. Aí você faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então, fazer é o que está todo mundo buscando. Você deve estar cheio de ideia, você deve estar cheio de planos, mas não consegue fazer. Por quê? Você não desenvolveu o poder da prática. Então, comece a desenvolver o poder da prática com pequenas coisas. Ah, vou ler um livro. Então, vai lá e leia uma página todo dia. Comece a criar uma disciplina, porque um verdadeiro líder, ele é disciplinado. O verdadeiro líder, ele aprendeu a desenvolver os hábitos que ele não gosta de fazer. Porque quando você cria o hábito, você começa a praticar por hábito, não porque, ai, meu desejo é fazer tal coisa. Não, eu não desejo tanto, mas eu sei onde eu quero chegar. E para eu chegar ali, eu vou fazer essa função aqui, eu vou fazer essa tarefa aqui, eu vou fazer essa ação aqui. Então, o poder da prática é uma das aulas mais poderosas que o Bob Proctor pega para que a pessoa aprenda e entenda que se ela não fizer, que se ela não der o próximo passo, você não tem como você mudar o seu paradigma. E eu gravei uma aula só sobre o poder da prática aqui para vocês no canal. Então, vocês vão ver. Próxima, próxima lição. Todas essas lições que eu estou falando aqui para vocês já tem aula aqui no canal, tá? Quem for esperto vai buscar e vai aprender mais. Qual que é a próxima lição? É a atitude. Atitude é o alinhamento do pensamento, do sentimento e da ação. Eu gravei uma aula só sobre atitude, os três pilares de uma atitude positiva, que na última aula completa que eu trouxe é sobre atitude. Então, o que que é atitude? É a soma. O que que significa? Atitude é igual à nossa vibração, é o nosso sentimento. O nosso sentimento ele vai determinar o seu sucesso. Então, como é que você se sente? O que que você pensa em relação à sua empresa? O que que você sente em relação à sua empresa? Qual que é o seu comportamento em relação à sua empresa? Você vai entender. Nossa, juntando tudo isso, não é bom. Opa, então tem que mudar minha atitude. E no seu relacionamento? E com a sua família? Faça uma reflexão de como que são os seus pensamentos, como são os seus sentimentos. Como que é a sua ação perante isso aí? Porque a única coisa que vai fazer você vencer de verdade é a sua vontade de vencer. Literalmente a sua vontade de vencer. Deixa eu ler aqui para vocês aqui mais um pedacinho sobre liderança, antes de eu continuar os exercícios aqui, ó. Vamos lá. Separei uns pedacinhos aqui, ó. Ó, saiba que todas as decisões têm uma resposta. O oposto da decisão é a procrastinação. Sempre que fizer uma pergunta, terá uma resposta, e o conhecimento da resposta é a decisão que vai tomar. O que eu devo fazer? Você gostaria de seguir alguém que fica perguntando o que deve fazer? Eu acho que não.
Outro ponto importante são os planos definidos. Precisa saber para onde vai, precisa saber como é que vai chegar lá. Entenda isso. Os planos podem mudar, mas as metas não. Não pode. Não mude as metas, mas o plano você pode mudar. Então, se você não fizer mais do que é pago para fazer, nunca será pago para mais do que está fazendo. As pessoas esperam receber antes de fazerem. É como querer o fogo sem pôr a lenha. Você precisa ter uma personalidade agradável. Ninguém quer seguir um líder com uma personalidade negativa e triste. Creio que ninguém, correto? Então, voltando aqui para o nosso slide, a liderança é você entender, é você ter essa percepção, é você ter uma atitude positiva, você ter um sentimento que você vai passar isso para as pessoas. Tá? Um sentimento bom, onde você vai inspirar as pessoas. E aqui agora, os exercícios. Lembra que eu falei para você pegar um papel e uma caneta? Se você ainda não pegou, dá um pause aqui, pega o papel e a caneta e responda por escrito. Aí você vai conseguir mudar o seu paradigma. Primeira pergunta. Eu me considero um líder ou liderado? E agora, o que que você vai responder? Você se considera um líder ou liderado? Olha, você pode ser um líder e pode ser um seguidor. Você pode ser um liderado. Não tem como você ser um bom líder sem você ser um seguidor. Mas o que você se considera hoje? Escreve aí. Primeira pergunta. Eu sou um líder ou um liderado? Ontem eu fiz essa pergunta para uma aluna, para a Silvia, provavelmente ela vai assistir essa aula e ela me respondeu assim: não, eu sou liderada, mas eu também sou líder. Ótima resposta. Quando você tem essa percepção que você ajuda e você também é ajudado, as coisas podem mudar para você. Você vai começar a aceitar. Segunda pergunta. Qual líder que eu sigo? Se você é um líder, você provavelmente deve seguir outros líderes. Todo mundo deve ter um mentor, todo mundo deve buscar alguém para te ajudar. Eu tenho alguém que me ajuda, eu ajudo outras pessoas, então esse é o fluxo. Depois que eu entendi que é muito bom você ter mentores, eu não paro mais de procurar mentores, eu sempre tenho mentores ao meu redor. Terceira pergunta: quais as habilidades que eu gostaria de ter, que os meus líderes têm? Então, quem você considera o seu líder? Quem que você assiste? Quem, por exemplo, eu considero, eu tenho o meu mentor, eu tenho o meu marido que é mentor, ou eu tenho Jesus como mentor. Então, quais são as habilidades que você gostaria de assumir dos seus líderes? Quais habilidades que você gostaria de desenvolver? Quais as características dessas pessoas que você gostaria de ter? Pontua isso num papel, escreva isso, você vai ver o poder que isso tem. Pergunta número 4. Que ações que eu posso realizar essa semana para desenvolver alguma dessas características, algumas dessas habilidades? Quais ações? Por exemplo, meu líder tem habilidade de oratória, por exemplo. Vou dar um exemplo meu. Então, qual ação que eu poderia ter para me desenvolver a minha oratória? Aí eu pensei, poxa, eu vou ler livro em voz alta. E eu fiquei por um bom tempo lendo em voz alta. Então, o meu líder fala muito bem na câmera, então eu vou prestar atenção nele e vou começar a gravar vídeos para que eu faça uma ação para que eu consiga ter aquela característica, aquela habilidade do meu líder. Então, desenvolva as ações. Olha, vou falar para vocês, o que mais ajuda você a chegar no seu objetivo são ações produtivas. Ações produtivas. Não são tarefas, tá? Tarefa é uma coisa, ação produtiva é outra. Próxima pergunta. 5. Como que eu posso ser um melhor seguidor? Como que eu posso ser o melhor seguidor? Como é que eu posso trabalhar essa questão de ser um seguidor? Por exemplo, eu comecei a fazer a mentoria com o Val Proctor e a Pilar, e tudo que eles falavam, eu seguia, porque eu estava seguindo o meu seguidor. Então, como que eu poderia ser o melhor seguidor? Fazendo aquilo que o meu líder pediu. Estuda de manhã, eu estudava de manhã. Estuda de meio-dia, eu estudava de meio-dia. Faz exercício à noite, eu fazia à noite. Faz exercício de manhã, eu fazia de manhã. Então, tudo aquilo que eles falavam, eu fazia. Porque se ele está falando, possivelmente é porque ele já fez aquilo ali. Então, se você está seguindo alguém e essa pessoa está falando o que fazer e você não está fazendo, é porque você não está sendo um bom seguidor. E possivelmente vai ser difícil de você ser um bom líder. Então, como que você poderia ser o melhor seguidor e como que você poderia também ser o melhor líder? Como? Que líder que você é? Você é o líder que incentiva ou você é o líder que critica? Você é o líder que aponta? Você é o líder que traz o entusiasmo? Como que você poderia ser o melhor líder? Reflita sobre isso. Próxima pergunta 6. Se você se considera um líder, como que você se descreveria?
Como que você se descreveria como líder, se você se considera um líder? Pensa nisso. Escreva, eu sou um líder assim, eu sou um líder... Pensa, mas assim, não dê resposta automática. Pensa mesmo, para, senta e escreve. Próxima pergunta. Como que você descreveria a sua atitude, né? Aqui, ó. Como que você descreveria a sua atitude de líder? Como é que é o seu pensamento quando você está liderando? Como é que é o seu sentimento? Como é que é a sua ação? E detalhe, você tem dificuldade, se você tem, eu tenho uma atitude positiva, eu tenho uma atitude legal, mas você tem facilidade ou dificuldade de manter essa atitude positiva quando algo negativo acontece. Você tem o equilíbrio emocional, você tem o controle emocional? Sim ou não? Reflita sobre isso. E a última pergunta, o que que você está criando? O que que você está criando? Lembra que eu falei lá no primeiro slide? Eu vou voltar aqui, ó. Lá no primeiro slide, vamos voltar. Eu falei que um dos pontos do líder é que ele está sempre criando alguma coisa. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Todos os líderes estão executando alguma coisa. Então você, se você se considera o líder, o que que você está criando? O que que eu estou criando? Estou criando um movimento onde eu quero expandir a mente das pessoas através da comunidade Evoluindo. E você, o que que você está criando? Pare e pense. Pare e pense e responda. Ou se você não está criando, o que que você desejaria criar? Ó, pela vontade de fazer, você realizará qualquer desejo que consiga enxergar na tela da sua mente, Júlio Souza. É só você tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu queria ser professor, que eu queria ser mentor. Eu tomei uma decisão que eu ia compartilhar esse conteúdo no canal, no YouTube. Eu tomei uma decisão que eu ia fazer treinamentos. Eu tomei uma decisão que eu ia criar múltiplas fontes de renda. Eu tomei uma decisão que eu ia construir uma casa para vender. Esse ano a gente construiu uma casa. Tomei uma decisão que eu queria um sítio, que eu sempre tive um sonho. Então, tudo aquilo que eu tomo uma decisão, eu consigo alcançar em pouco tempo. Tá? No início pode parecer um pouco exagero, um conto de fadas, que isso não vai dar certo, não, mas a mente negativa ela vai querer tirar o foco de você, vai dizer que isso não faz sentido e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa. A minha mente falava isso para mim também no início, eu pensava, poxa, mas se o Bob Proctor estudou isso aqui, dedicou a vida dele toda, ele faleceu esse ano com quase 90 anos, para ensinar as pessoas a pensarem, será que ele estava de brincadeira? Aí depois eu conheci outras pessoas que aplicaram o conhecimento dele, que são pessoas conhecidas, inclusive fiquei sabendo que até o Tony Robbins já fez a metodologia do Bob Proctor. Então, tudo é uma questão de decisão, porque se alguém chegou em algum lugar, você também pode chegar. Se alguém chegou em algum lugar, você também pode chegar. Basta você acreditar, é pela sua vontade que você vai fazer acontecer. Então, galera, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula da liderança. São as lições que um líder deve aprender, que um líder deve dominar. Eu vou trazer só mais um ponto aqui para vocês. Eu vou gravar até um vídeo explicando mais para finalizar, que é o denominador comum do sucesso. O denominador comum do sucesso é o quê? É algo em comum que todo mundo que tem sucesso faz. E o que que é? Criar o hábito de fazer as coisas que os fracassados não gostam de fazer. Então, como eu te falei, muitas vezes eu também não tenho vontade de gravar um vídeo, muitas vezes eu tenho que parar aqui 3, 4 horas para para criar uma aula, para depois levar mais umas 2 horas para gravar, então me toma um tempo de 5 horas cada aula, e às vezes você está a fim de fazer e às vezes não. Porém, quando você desenvolve o hábito de fazer aquilo que os fracassados não querem fazer, você começa a aplicar o denominador comum do sucesso, que são desenvolver hábitos para fazer pelo hábito e não porque você está afim ou não. E dentro dos hábitos do sucesso do denominador são 4 hábitos. O primeiro é o hábito de contatar pessoas. O segundo hábito é o hábito da persuasão, mas é uma persuasão não de manipulação, é você explicar para a pessoa por que você precisa do meu produto. Por exemplo, o que você precisa do Evoluindo? Para aprender a pensar, para ter equilíbrio emocional. Então é por isso que se você entrar no Evoluindo, você vai ter uma expansão de consciência, você vai ter qualidade de vida, o teu entusiasmo vai ser outro, a tua motivação vai ser outra, você vai ter objetivo. Essa é a persuasão correta. O hábito de contato, contatar pessoas. Por isso que eu faço vídeos, por isso que eu faço lives, por isso que eu mando mensagem, porque eu estou aplicando o denominador comum de sucesso, estou passando aqui para vocês. O terceiro hábito é o hábito de ligar para as pessoas, o hábito de mandar uma mensagem, de ligar, falar para as pessoas que você tem algo que pode ajudar ela. E detalhe, se você não desenvolver a habilidade de entrar em contato com as pessoas para persuadir elas a fazer aquilo que elas já querem, você vai criar o hábito de deixar com que elas
convençam você que elas não querem, mesmo elas precisando. Então, sempre que você cria um hábito, isso também vai se tornando um paradigma. E o quarto hábito, denominador, é o hábito de trabalho. Porém, muitas pessoas estão só focadas no trabalho, só focado na operação, mas não focam no contato, em fazer network, em trazer o conhecimento para outras pessoas, em trabalhar a persuasão, se desenvolver como pessoas. Então, minha mentora diz que somente uma média de 10% você deveria dedicar ao hábito do trabalho. E os outros tempos em descansar, relaxar, se desenvolver e entrar em contato com outras pessoas para mostrar aquilo que você tem, se você tem um produto, se você tem um serviço, se você tem um trabalho, enfim, você trabalhar sempre isso, que é o hábito de fazer aquilo que os fracassados não querem fazer. Quando eu li entrar em contato, trabalhar persuasão, ligação, trabalho, muitos falam, não, mas isso é chato. Então, se você está pensando assim, você está pensando como um fracassado. Se você quer ter sucesso na vida, se desenvolva, aprenda, aplique o hábito da prática, o poder da prática é praticar, praticar. Eu não gravava vídeos, eu comecei a gravar vídeos tímido, depois fui gravando outro, fui gravando outro. Hoje eu estou aqui gravando live, estou fazendo aula ao vivo. Essa aula aqui foi gravada ao vivo, não vai ter corte nenhum. Por quê? Porque eu criei na minha imaginação algo que eu gostaria de fazer e esse algo é fazer as aulas de primeira, sem precisar ficar repetindo, sem ficar aquela coisa massiva. Então você pode escolher como que você quer viver e você pode criar através das suas ações produtivas. Então lembrando, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e também tem o link do Evoluindo para você fazer um teste gratuito de 15 dias. Eu garanto que em 15 dias você não vai mais ser a mesma pessoa. Fechou, galera? Deixa os comentários o que vocês acharam da aula, do que faltou explicar, se eu expliquei alguma coisa, se eu errei alguma coisa, comenta aí que eu vou responder vocês. Valeu? Forte abraço do seu mentor Júlio Souza.